Um vídeo de react de coletiva, vamos lá. Vou reagir à coletiva do Renato. Dessa vez uma coletiva muito diferente, porque só dois jornalistas fizeram pergunta, tá? No caso, eu e um outro jornalista baiano que, enfim, não cobre o Fluminense, né? E aí, nessas horas que eu fico pensando o seguinte, se a gente não tá aqui, se o Jornada não tá aqui, nenhum jornalista teria feito pergunta pro Renato que cobre o Fluminense. Só um jornalista teria feito pergunta pro Renato. E aí eu acrescento um outro detalhe também, que é se o Fluminense é uma 3-0 do Bahia, ninguém ia fazer pergunta pro Renato direito. Enfim, infelizmente é o que vive o jornalismo hoje em dia. Mas vamos lá, tá? Deixa o like aqui embaixo, fortalece aí no nosso trabalho. Estamos em todos os jogos. Eu tô voltando para casa agora, 4 da manhã. Mas o Lessa tá partindo 6 da manhã para Cali pra gente fazer uma super cobertura também. Vamos lá, vamos com a coletiva do Boa noite. Renato. Um empate de muita emoção, mostrando que o Fluminense continua um time de guerreiros, né? Ao meu ver, três destaques: o lateral direito, o zagueiro central e a volta do Cano. Aí eu pergunto a você o seguinte: que lições você tira do jogo de hoje e por que Zagueiro central seria o Davi Schwindt, né? você fez o primeiro tempo colocando Lima, Ganso, Thiago Santos, quando o Bahia tem um meio-campo que é um dos melhores do Brasil? E você, literalmente, o Fluminense perdeu o meio-campo no primeiro tempo e você reverteu a situação, botou um time mais competitivo, no segundo tempo conseguiu um empate. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Foi uma grande exibição do Fluminense, da mesma forma do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os três melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio campo porque, em primeiro lugar, confio nos meus jogadores. E nós jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Mesmo com um time bastante alternativo. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. E todo jogador que eu coloco em campo, eles têm a minha confiança. Então, nós Ele diz que não tem time A, time B, time C. Óbvio que ele não tem isso. O que o Renato tá falando é que ele não tem isso com pré-definição, né? Todo mundo pode virar time A amanhã. Porque assim, é meio óbvio que ele tem o time titular que jogou na quarta contra o Inter e vai jogar agora na terça também estamos contra a bem na equipe do partida, América de fizemos Cali. o primeiro gol. Infelizmente, nós falhamos os dois gols do Bahia. Mas o jogo estava lá e cá. O jogo estava bem disputado. As duas equipes criando situações. Segundo tempo, nós voltamos forte novamente. Conseguimos o empate, depois a virada. E infelizmente, no final do jogo, nós tomamos o gol de empate, onde a gente se retraiu um pouco mais, porque nós sabemos que o Bahia ia vir para cima da gente. O Bahia tem uma grande equipe, tem bons jogadores, jogadores decisivos. Então foi uma grande partida. No segundo tempo também, a gente trocou com eles, eles tiveram oportunidade, da mesma forma que a gente teve. E além disso, além de confiar em todos os meus jogadores, nós temos mais um jogo terça-feira. Vocês podem achar, o Renato sempre está falando a mesma coisa na coletiva. Não, não tô. O Bahia, se eu não me engano, a semana ele tem a semana toda cheia. Não tem jogo, né? Bahia. Não sei. Mas enfim. A gente joga. Amanhã de manhã a gente acorda cedo, vamos dormir 2, 3 horas essa noite. A gente acorda 6h30 da manhã. Uma viagem de 7 horas para Colômbia para jogar terça-feira, mais uma decisão. Então, se não mudar o time, se colocar sempre os mesmos jogadores em campo, hoje já estourei, infelizmente, mais um ou dois jogadores, por lesão. Aí vocês querem o quê? Eu tenho que mudar. E Eu sei que você ficou curioso sobre quem são esses jogadores, né? Eu vou perguntar pra ele depois disso. mudei, elogiei meu time. Meu time foi guerreiro. Meu time jogou praticamente de igual para igual com um dos grandes times do futebol brasileiro. Está no G6, G4, antes desse jogo. E nós jogamos de igual para igual. Então eu sempre falo para os meus jogadores: vocês estejam preparados, independente da posição. Coloquei dois garotos para jogar hoje. Eles não tinham jogado ainda comigo no Campeonato Brasileiro. Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Então nós ganhamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas hoje do time que começou, dos jogadores que entraram. Então, essa confiança que eu tenho em todo o meu grupo, eu não tenho medo de colocar o garoto de 18, 19 anos para jogar, não tenho medo de colocar um jogador de 35 anos para jogar, não tenho medo de, independente de onde eu jogo, onde é o adversário, eu confio no meu grupo. E os resultados estão aí. Poderíamos ter saído aqui com uma vitória, como o Bahia também poderia ter, mas pelas circunstâncias da partida, o que aconteceu no segundo tempo, até a gente tomar o gol de empate, nós merecíamos a vitória. Mas futebol é assim, vacilou, você vai tomar o gol. Foi o que infelizmente aconteceu. Ô, Renato, boa noite, Gabriel Amaral, do Jornada KTO 1902. Tem só um padrão aí, tá? O Renato depois vai dar outra resposta que ele já falou 30 vezes, que você já assistiu 30 vezes. Só que ele tá falando agora pra Bahia, entendeu?
Ele não tá falando de novo com o torcedor do Fluminense, ele tá respondendo essas coisas também pra Bahia saber que o Fluminense jogou muitas vezes, o Fluminense não teve descanso após o Mundial e etc. Eu tive a impressão, você falou sobre 2 gols com falhas no primeiro tempo. Eu queria que você só explicasse na sua visão o que foram exatamente as falhas. Eu tive a impressão do Thiago Santos não ser nem zagueiro e nem volante em alguns momentos. O Bernal não acompanha o jogador porque às vezes o Thiago estava por ali fechando o lado do Everton Ribeiro quando ele caía por lá de lá. E aí tive uma impressão do Everton Ribeiro muito solto no primeiro tempo. É isso que você considerou falha? E só você falou que 2 estouraram, 2 jogadores. Foram 2 lesões que teve? Quem foram os jogadores? Não, deixa as lesões para lá, os jogadores para lá, vocês vão ficar sabendo. Mas Ele meteu um, vocês vão ficar sabendo. Eu fiquei curioso. O Nonato foi um que parece que saiu com alguma coisa. Só tô tentando descobrir quem são esses jogadores que saíram com lesão. Confesso que não consegui distinguir. quando eu digo que a gente falhou, é coletivo. Todo mundo falha. Todo mundo falha aqui, todo mundo ganha. Então nós somos um grupo. Eu só falei para eles desde ontem, hoje na pré-eleição novamente. O Everton é um gênio. Eu falei para ele, foi meu jogador do Flamengo. Eu conheço ele muito bem. É um cara de alto nível, grande profissional, joga muito. E falei, presta atenção, não deixem ele pensar. Eu falei várias vezes na pré-eleição. E infelizmente uma falha coletiva, nós deixamos ele pensar. Ele achou companheiro, depois ele achou gol, mesmo sendo gol contra, mas jogadores de alto nível, você não pode deixar pensar. Mas mesmo assim, eu não vou tirar os méritos nenhum do meu time, porque é muito difícil enfrentar o Bahia aqui dentro. O Bahia de tanque cheio, a gente com uma equipe alternativa, mas que tenha confiança do treinador. Então, os jogadores que entraram hoje deram conta do recado, jogaram, se entregaram, correram, brigaram, fizemos 3 gols, que não é fácil aqui dentro. E poderíamos, como eu falei, ter saído com a vitória. Pela circunstância, não que o Bahia também não pudesse, mas pela circunstância até o final do jogo. Nós tiramos esse jogo tão difícil assim, faltando 2, 3 minutos. Infelizmente, nós tomamos um gol de empate. Só um detalhe, ele falou que é muito difícil fazer. O Bahia tem tomado muitos gols, né? Em que pese os últimos 2 jogos terem sido 0-0, o Retrô, por exemplo, fez 2. O goleiro do Bahia, inclusive, facilitou um pouco a nossa vida. Tem treinadores que têm escolhido, dado preferências por campeonatos, né? O Felipe Luiz mesmo fala que é o Campeonato Brasileiro que ele quer, já perdeu a Copa do Brasil, tem Libertadores, enfim. E o Fluminense tem 3 competições, cara. Tá na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil e tá no Campeonato Brasileiro. Essa é Você de quase muito elenco, levantando precisa de pro elenco de Renato, né? qualidade, de força. Você tem alguma preferência por ganhar algum título desses, chegar mais longe algum desses títulos, ou você vai juntar o que tem para tentar as 3 competições? Não, o Fluminense briga nas 3 competições. O Fluminense não tem preferência. Ali na frente, se por acaso a gente chegar numa semifinal ou numa final, a gente pode sim aí dar preferência por uma ou outra. Mas até então a gente está disputando as 3 competições, pensando nas 3. A gente sabe que é difícil. Por isso que a gente tem mudado o nosso time, pela confiança que eu tenho no meu grupo todo, independente da competição. Os jogadores. Aí tem uma questão, né? O Renato aí tá sendo. Ele tá sendo meio que. Seria demagogo a palavra, porque assim. Em algum momento, na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, ele vai colocar 8 reservas em campo. Ele colocou 8 reservas. O Fidelis jogou, o Davi Schwindt jogou, vou nem botar 8, tá? Porque eu vou botar o Bernal é titular de vez em quando. Mas o Ganso jogou, o Ganso não é titular do Fluminense. O Ganso, se o Renato tivesse que escalar o melhor time pra vencer o Bahia, o Ganso não tava. Se o Renato tivesse que escalar o melhor time pra vencer o Bahia, o Lima não tava. E o trio de ataque também não, ele iria de Everaldo hoje se fosse pra ser o melhor. Então, em algum momento nas Copas, ele vai colocar, vai poupar algum jogador pra colocar outro pra poder, porque logo depois tem outro jogo importante? Não, ele já fez isso no primeiro semestre. No primeiro semestre, ele poupou em Copas pra focar no Brasileirão. Então agora sim, ele só não tá falando isso, mas é meio fato. Se ele não vai fazer isso mais, o Brasileirão tá em segundo plano. Dando conta do recado, e a gente vai avançando. A gente procura sempre somar o máximo de pontos no Campeonato Brasileiro, para se manter sempre na parte de cima da tabela. E o mata-mata, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, a gente sempre procura fazer o possível para passar de fase, como tem acontecido. Então, terça-feira agora a gente tem mais uma decisão de 90 minutos, mais uma partida de 180. Os primeiros 90 minutos vão ser disputados lá na Colômbia, depois na próxima semana os outros 90 no Maracanã. E o objetivo agora é a gente passar de fase. E no meio desses 2 jogos nós temos o Fortaleza em casa pelo Brasileiro. Então, não é que eu queira botar sempre uma equipe diferente em campo. Eu sou obrigado a fazer isso. Porque as lesões estão aparecendo. Já temos vários jogadores no departamento médico. Hoje nós tivemos problemas de novo, justamente por isso. O Fluminense foi um time que não descansou. Foi no Mundial, fez um grande Mundial. Voltou, dei um dia de folga para eles recuperarem das 10 horas de viagem. Já voltamos a treinar, 2 dias depois. E a cada 3 dias a gente está em campo.
disputando uma competição. Então hoje, no final do jogo, pelo sacrifício que o jogador tem que fazer também, eu fiz uma linha de 4 lá atrás, fiz uma linha de 5 e deixei o Cano solto no meio, se protegendo. A gente sabia que o Bahia ia vir com tudo pra cima da gente. E o time foi muito bem mesmo. Infelizmente, uma falha nossa, a gente tomou o terceiro gol. Mas eu estou de parabéns, eu já dei os parabéns pelo que eles fizeram aqui, porque, volto a repetir, não é fácil enfrentar o Bahia aqui, vai de tanque cheio, jogando em casa. Tem grandes jogadores que desequilibram. E nós, o tempo todo, essa é a minha opinião, eu respeito a opinião de vocês. O tempo todo o Fluminense jogou de igual para igual. Lógico que teve alguns momentos da partida que o Bahia teve um pouquinho melhor que a gente, teve momentos da partida que nós estivemos melhores do que o Bahia, faz parte do jogo. Mas mesmo assim, se você botar na balança, o Fluminense o tempo todo jogou de igual para igual com o Bahia. Eu vou. Aí tem um ponto importante só disso que ele falou. Na entrevista do Davi Schwint, na Zona Mista, eu consegui meio que entender o que que é esse problema que ele falou que o erro do terceiro gol. Ele considera que geral veio pro mesmo lado. O Fluminense focou muito do lado direito, do lado esquerdo de defesa, né? E veio o cruzamento, o Juba tá mais livre do lado de lá. E atenção nessa pergunta, acho que eu preciso contextualizar antes dessa pergunta aí rapidamente. Quando acaba o jogo, eu desci, né? Eu não vi a hora que o Ganso foi substituído porque eu tava trocando equipamento, deu um problema no nosso equipamento, na transmissão. Aí eu desci, entrei na live e o Fio tava falando que o Ganso resmungou na saída. Quando ele foi substituído, ele resmungou, a câmera da TV deu uma focada, ele tava xingando muito, etc. E aí, todo mundo sinalizando que, pô, foi uma saída meio estranha mesmo, ele tava xingando muito. Então, como a gente hoje só tinha duas perguntas ali pro Renato, e é uma coisa que nunca foi muito amplamente perguntada assim dessa maneira, eu queria entender, porque assim, se o Ganso estivesse saindo a lá o Oswaldo de Oliveira, o Renato ia falar alguma coisa. Mas aí eu perguntei pro Renato, acho que deixa até claro isso, né? A minha função ali é perguntar e a dele. Se eu não pergunto sobre uma situação desse tipo que eu observei no campo, né, que a gente observou e etc e trago, aí eu tô falhando, né, um pouco na minha carreira. Então por isso que eu perguntei dessa Ô, maneira, Renato, inclusive o Renato não foi sei bem se você vai educado. querer responder, mas obviamente a nossa função também é perguntar. A situação pareceu ali na hora da substituição do Ganso que ele saiu meio irritado. Vou postar pra trás aqui, né? Pareceu que ele saiu meio irritado. Não teve nada, não, né? Conversa com o Ganso todo dia, pelo amor de Deus, gente. Não, foi só uma impressão que você teve, eu falei, é nossa função perguntar até pra você esclarecer também. Assim, ninguém gosta de sair, mas para alguém entrar, alguém tem que sair. Mas não... E aí, detalhe, é porque não captou, porque o microfone tava virado pra mim, depois eu virei pra ele, né? Ele chega e fala assim, não, pode fazer outro que não tem nada, não. Tal, foi o que ele fala ali no momento que eu não foi o capto. caso, não foi o caso, pelo amor de Deus. Ele entrou, enquanto ele teve no jogo, ele teve bem, só que chega um determinado momento, teu colega mesmo falou, o Bahia tem um dos melhores meio-campo do Brasil. Aí tem que botar sangue novo. Botar sangue novo para competir. O meio-campo de qualquer time é o motor do carro. Você não pode começar a perder o meio-campo. O Ganso é um gênio. É um gênio, mas tem horas que você tem que mudar um pouquinho para fortalecer a marcação. Obrigado, Renato. Eu acho que fica cada vez mais claro a lógica do Renato. O Renato está deixando claro o porquê que ele considera que o Paulo Henrique Ganso hoje não é titular do time dele. E ok, como o Ganso está levando isso? Eu posso falar pelo que eu vi na Zona Mista. O Ganso estava passando na Zona Mista, obviamente o Paulo Henrique Ganso jogou, chama ele pra entrevista, né? E aí a assessoria do Fluminense queria que o Ganso desse entrevista, curiosidade aí. Veio chamando o Ganso e falou, não, beleza, não. Eu falei, beleza, o cara não quer falar, tá tranquilo. E aí a assessoria falou, não, porque falaram ali que você reclamou na saída. Aí o Ganso falou fora do ar comigo, ele falou assim, não, cara, não teve nada não. Eu saí puto, mas porque obviamente eu não gosto de sair do jogo, mas não teve nada com o Renato, esclareceu ele também, deu a fala dele. Enfim, tudo resolvido, tudo certo. É aquele negócio, né? Que, eu sei que sempre tem um ou outro que vem assim, olha só, está perguntando para criar confusão. Pelo contrário, cara. Eu tô perguntando para esclarecer a confusão. Porque se eu não pergunto, ia ficar na internet rodando o vídeo do Ganso saindo puto e todo mundo falando, olha só como o clima do Ganso, do Renato tá uma merda, olha só, e não sei o que, o Ganso saiu puto, a gente não ia saber de nada. E aí agora tem, a ver, pode ser que um esteja puto com o outro, tá? Mas os dois responderam que foi numa boa, que não tem bronca nenhuma. Então assim, pronto, acabou, não tem mais discussão. Até que aconteça alguma coisa ou outra coisa, não tem qualquer problema. Então a pergunta é justamente para poder resolver, esclarecer a situação. E a gente não ficar debatendo em cima de situações que, né, não tem esclarecimento, a gente não tem os fatos completos. Beleza? Então é isso. Acabou a coletiva, tamo junto, até a próxima. Agora é hora de voltar pro Rio. Valeu.